Porque a mulher, na visão da Idade Média, era enxergada como a discípula natural do diabo. E aí, tudo fantástico com você? Falar de bruxas é falar do preconceito contra a mulher. Preconceito esse que vai assumindo diferentes faces, diferentes expressões e que variam desde bases teológicas até explicações psicológicas. Mas aqui eu vou dar uma base histórica para poder contextualizar porque o que chama a atenção é que, diferente do que normalmente a gente imagina, o preconceito contra o ser feminino não nasce na Idade Média com a Igreja Católica medieval. E também o catolicismo não herdou apenas do judaísmo, como por exemplo expresso no Levítico, esse preconceito contra o ser feminino. Na verdade, a Igreja herdou também, desde a antiguidade, de pensadores do mundo grego e do mundo romano, toda uma visão sobre a constituição da mulher que ajuda muito a entender o porquê da mulher, na Idade Média, ser intimamente associada com o demoníaco. Então, para entender isso, a gente tem que voltar lá na antiguidade greco-romana. Para os antigos, os órgãos sexuais, na verdade, não eram considerados fatores determinantes do caráter sexual. E aí entra aquela ideia que você já deve ter ouvido falar de que na antiguidade se acreditava que o corpo humano era formado de quatro elementos ligados à natureza. O fogo, o ar, a terra e a água possuíam qualidades distintas e ajudavam a dar forma aos seres humanos. O fogo era quente e seco, o ar era quente e úmido, a terra era fria e seca e a água era fria e úmida. A cada elemento se correspondia um humor. E é lógico que a própria regulação do sexo entra aí, né? O temperamento sexual, por exemplo, era também definido pela propensão a ser frio ou quente. Coisas quentes e secas eram consideradas masculinas, como por exemplo o sol, enquanto coisas frias e úmidas eram consideradas femininas, como por exemplo a lua. E por conta disso você vai começar a ver um gradual direcionamento da mulher para a lua, para a noite. E a noite sempre é carregada de mistérios, porque onde a luz não alcança, o medo surge. Nessa perspectiva, masculinidade e feminilidade não tinham nada a ver com a constituição sexual do homem e da mulher, mas era o resultado de uma mistura específica dos quatro elementos. Para o Aristóteles, por exemplo, masculinidade e feminilidade eram princípios em relação aos quais os órgãos reprodutores eram apenas instrumentos. Você já deve ter visto essa ideia de que é o homem que gera a criança, é o homem que gera o feto, em todas as suas características. Na verdade, tudo isso já estava presente no sêmen do pai, né? Que por ser o macho é mal dotado de maior calor e o único capaz de esquentar o sangue, transmitindo esse calor vital necessário à formação da vida. E a mulher, onde é que entra nessa equação? A mulher, o sexo da mulher seria frio e por isso não podia ferver o sangue para transmitir a vida. O pai fazia a vida e a mãe apenas entrava com o corpo, como se fosse um vaso ambulante. A mulher seria passivo receptora, o solo que acolhia e fazia germinar a semente que vinha do homem. Por isso que tinha que ser uma semente forte. Assim, para o Aristóteles, a fêmea seria de fato um elemento passível e o macho um elemento ativo. Galeno, já no século II da nossa era, pegou essa tradição aristotélica e desenvolveu ainda mais, criando um influente e resistente modelo de pensamento sobre a mesma natureza da mulher e do homem. Foi ele que formulou o princípio de uma identidade do aparelho anatômico nos dois sexos, propondo a existência de uma semelhança inversa entre os órgãos masculino e feminino. Para o Galeno, as genitálias masculina e feminina não eram essencialmente diferentes, apenas que, na mulher, os órgãos estavam localizados dentro do corpo. Para ele, os órgãos sexuais femininos eram similares aos masculinos em número e espécie. Só que a menor quantidade de calor existente do corpo feminino era responsável por essa inversão, por não ser suficiente para permitir que eles ficassem do lado de fora, uma vez que o frio contrai e aperta, mantendo os órgãos internos. O calor, que determinava o caráter sexual, também determinava o sexo,
que acabava moldando, dando forma à genitália masculina ou feminina. Pelo que você está vendo aí, o calor era o sinal de perfeição que localizava um ser vivo na cadeia hierárquica. Humanos eram mais perfeitos do que animais e homens mais perfeitos do que mulheres. O que isso resultou? Que a mulher passou a ocupar uma cadeia inferior na escala hierárquica. Isso acabou gerando uma visão científica de que, na verdade, existia apenas um único sexo, que poderia ser mais ou menos bem-sucedido na sua evolução. A mulher seria o representante inferior de um sexo cujo potencial máximo, na verdade, só era alcançado no corpo masculino. Isso quer falar, em outras palavras, a mulher seria, portanto, um homem com algo a menos. E o que a história mostra é que esse discurso médico da antiguidade, do mundo grego, romano, sobreviveu paralelo à ascensão e à expansão do cristianismo, já que ele não entrava em conflito com os ideais cristãos. Para alguns pensadores católicos, inclusive, a mulher era torta, vamos dizer assim, a mulher tinha defeitos porque ela tinha sido feita de uma costela curva de Adão. Por conta disso mesmo, já que a costela era torta, a mulher também saiu torta. E um dos principais elementos nessa questão dessa diferenciação da mulher em relação ao homem é a questão do sangue, já que a mulher era um ser que sangrava 2 vezes. Ela sangrava no momento de dar a vida, no momento do parto, e também, o mais estranho, ela sangrava regularmente, todo mês. E mais uma vez a gente vai ver aqui como essa visão do mundo greco-romano ajudou a contribuir para a visão da Igreja Católica em relação à mulher. O médico Sorão de Éfeso, no século II d.C., por exemplo, sustenta que a concepção não pode ocorrer durante a menstruação e proíbe o ato sexual com mulheres nesse estado. O sangue menstrual fresco, diz ele, mantém o útero úmido e a umidade não só debilita a vitalidade do sêmen, como a anula por completo. Essa é a justificativa que outro pensador clássico, Filon, dá para a condenação da mulher no Levítico 20:18, onde se lê: se um homem dormir com uma mulher durante o período menstrual e tiver relações com ela, ambos serão eliminados do meio do povo, por terem posto a descoberto a fonte do sangue. Mas enquanto para o pensador Filon a menstruação prejudicava o sêmen e impedia a concepção, para o naturalista romano Plínio o Velho, no 79 d.C., o sexo com uma mulher menstruada era proibido porque os filhos concebidos durante a menstruação eram doentes ou tinham soro sanguíneo purulento ou então nasciam mortos. Na mesma linha, o arcebispo Cesário de Arles, também no século VI, dizia: quem mantiver relações com a esposa durante a menstruação terá filhos que ou serão leprosos, ou epiléticos, ou possuídos pelo demônio. E é essa visão que conecta a mulher ao diabólico, colocando o ser feminino como uma seguidora natural do Senhor das Trevas, já que essa impureza nociva da menstruação, por exemplo, é entendida como uma constituição intrínseca do ser feminino. E por conta disso, em muitas civilizações, não apenas falando aqui do pensamento cristão, se considera a mulher como ser fundamentalmente maculado e que deve ser afastado dos cultos. Nessa visão, a mulher é enxergada como um ser em eterna decrepitude, um ser que sangra, ou seja, que desperdiça um elemento sagrado conectado com a vida. Isso fazia com que a mulher fosse enxergada como uma criatura mais próxima da matéria do que o homem. E por isso mesmo a mulher era um ser mais perecível, mais corrupto, um ser imperfeito em relação ao homem. E aí, se você lembrar do último vídeo, onde eu falei que o diabo sempre buscava zombar, sempre buscava satirizar a criatura perfeita de Deus, que é o homem, e aqui o homem eu estou falando no sentido biológico, a gente consegue entender por que a mulher, um ser imperfeito, uma cópia perecível, corrupta do homem, foi vista naturalmente como uma seguidora acólita do demônio. Forma essa que ganhou sua perfeita expressão nas bruxas. Além de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho aí embaixo das notificações para você não perder nenhum episódio da série Bruxas que está rolando semanalmente aqui no canal Fantástico Cursos. Um vídeo é sobre a série Bruxas e outro vídeo é sobre o conteúdo variado. Obrigado então pela sua presença e até a próxima!